Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra e quando você começa a fazer trading, você vai ouvir de muitas pessoas quase como um mantra, uma reza, que o mais importante que você tem que fazer é o gerenciamento de risco e o controle emocional. Fato, elas têm razão, mas o problema está em como você vai fazer isso. Tirando o controle emocional, que não vai ser o foco desse vídeo, hoje eu convido vocês a pensar seriamente sobre o drawdown. O drawdown é uma componente fundamental do gerenciamento de risco, mas na minha opinião é amplamente negligenciada. Quando o assunto é gerenciamento de risco, existem infinitas teorias, a gente já sabe. Algumas são realmente muito sérias, como alocação de ativos, modelos econométricos, quantitativos, e até outras não tão sérias, como aquela história de fazer a relação gain e loss numa proporção de 2:1, 3:1, 5:1, 1000:1, como se o mercado realmente se importasse com isso, né? Se você ainda tem na cabeça voltado para essas coisas, né, 2:1, 3:1, para esses conceitos, eu sugiro que você leia todos os livros do Taleb. Esse é só um deles, o Skin in the Game, porque você precisa entender como a aleatoriedade tem um papel que é impossível de negligenciar em nossas vidas. E justamente por isso, hoje eu vou falar sobre o drawdown, ou em claro português, sobre rebaixamento, e sobre qual é o efeito do potencial drawdown da sua carteira. Para quem ainda não está familiarizado, um rebaixamento ou drawdown, ele refere-se a uma queda no patrimônio da tua conta, tá? Desde o momento mais alto, que é o ponto que a gente fala de pico, até o declínio, que é aquele vale, que é o momento em que a sua conta, depois daquilo, começa a se recuperar. E a gente mede dessa forma porque os fundos, né, até eles acontecerem, eles não podem ser absolutamente identificados, até que um novo pico seja atingido ou até que aquele seu saldo original retorne ao mesmo patamar. Como a maioria aqui das pessoas que seguem o Outspoken Market tem um conhecimento mais amplo em Excel, hoje eu vou fazer um estudo sobre o drawdown voltado para essa ferramenta. E aí, particularmente falando de drawdown, sempre quando eu faço um trade system, eu tenho um objetivo daquele trade system ter no máximo um drawdown de 10% do saldo. E o mais importante disso é você pegar esse número para calcular a alavancagem máxima que você pode fazer do drawdown utilizando um certo multiplicador. E daí, quanto maior o multiplicador, menos você está sujeito aos eventos extraordinários do mercado, o tal do cisne negro, né? O tamanho da posição não pode ser tão alto, óbvio, e eu uso $1.000 para cada lote de 001. Menos do que isso, você pode operar? Claro que pode, mas aí as suas chances de quebrar são gigantescas, né? Você sabe que o seu risco de sair do mercado é enorme. Então, vamos ver exatamente isso na prática, ali dentro do Excel, onde eu mostro os detalhes para vocês. Então, pessoal, essa planilha aqui eu vou deixar lá disponível no outspokenmarket.com, lá na área do blog. Eu estou usando como exemplo os dados reais daquele vídeo sobre cointegração, parte 2, onde eu mostrei a cointegração de dois pares, a Libra dólar e a Libra franco suíço. Nesse momento, a estratégia está passando por um drawdown, então aqui no ano de 2019, quem está seguindo essa estratégia à risca está perdendo ali 123 pips. Tá? Não é o fim do mundo, até porque eu justamente queria que vocês aprendessem a fazer uma coisa hoje. Primeiro, como você vai calcular o drawdown no Excel? Então, com a planilha lá disponível para download, você vai precisar calcular essas três colunas aqui. Convido vocês, copie e cole, aplicado à sua série acumulada, que ela automaticamente vai sempre fazer a detecção de picos, vai calcular o drawdown em porcentagem e depois vai calcular o valor daquele drawdown. E o que eu quero chamar a atenção para vocês agora é exatamente o seguinte, é essa análise de performance e esse gráfico aqui. Primeiro, o que a gente tem? O que você precisa saber quando avaliar o drawdown? Só calcular o rebaixamento máximo? Não, não mesmo. Você precisa entender que você tem que saber qual que é o tempo que a sua estratégia fica em drawdown, na média, né? Claro, sempre aqui falando de um valor aproximado. Qual que é o tempo que a sua estratégia fica no lucro e qual que é o tempo que a sua estratégia fica fazendo um trade?
né? Você não precisa entrar todo dia, fazer overtrading, ficar ali psicótico, paranoico, igual um Gollum no mercado. Então, nesse exemplo aqui, você pode ver que o tempo que a estratégia fica em drawdown, de todo o tempo, né, que existe ali do intervalo do backtest, é 31%. Significa que a cada 10 dias ou que você fizer a operação, tá? 3 deles, na média, você estará em drawdown. Então você já começa daqui reduzir a sua ansiedade e saber que sim, cara, você vai ter alguma perda ali no meio do caminho. O tempo que ela fica em lucro é mais ou menos ali, igual 30%, e o tempo que ela não faz nada, tá? Que, ou seja, o par não dá a entrada, fica ali na casa dos 61%. Porém, não significa que estar 1/3 praticamente do tempo em drawdown que a estratégia não seja lucrativa. Porque a gente vê aqui que o total de pips acumulado nesse intervalo de tempo que a gente tem aqui de 2013 até 2019 é 12.200 pips, com um drawdown máximo atingido de menos 1.344 pips, que está ali na margem daquilo que eu comentei dos 10% que seria aceitável. Se você é um cabra um pouco mais arriscado, você pode deixar aí 15%, 20%, que para o meu particular gosto eu já acho muito complicado. Então, pessoal, é esse o tipo de análise que vocês têm que fazer. E aqui depois tem coisas que eu já comentei, como o cálculo gain médio, loss médio e os acertos. E aí você vê uma coisa bem legal, né? Acerta bem pouco, para mim, 52%. Porém, quando ganha mais do que perde, então você fica no lucro. E aí, pessoal, a crítica que eu faço, construtiva, tá? Não me entendam mal, aquela história do 2/1, 3/1, é que não adianta só você olhar aquilo ali, porque isso é 10% da história. A história está aqui, nessa linha laranja aqui desse gráfico. E por que a história está aqui nessa linha laranja? Porque você vê que a estratégia lucrativa, fato, porém repara todo o tempo que você está em drawdown. Mais do que isso, essa linha laranja aqui, ela tem essa escala do lado direito, porque é um gráfico com eixo secundário aqui no Excel. Então você vai ver que frequentemente, tá, você tem ali menos 500 pips de drawdown, tá? Muito frequentemente. E aí quanto que é o seu valor por pip? Quanto que você está investindo por pip? Né? Então, se você tem um valor de $1 por pip, você está ali muito frequentemente exposto a um risco de $500 de drawdown. Lembrando que você teve ali um máximo, nesse caso aqui, de 1.344, com $1 por pip, você estaria ali um risco de menos $1.344. Sua conta está preparada para isso? É esse o ponto, pessoal, é isso que vocês têm que entender. E aí você fala, bem, beleza, então eu calculo ali a minha estratégia, né? E aí a minha estratégia ajusto depois o meu saldo baseado nesse valor de pip pelo drawdown máximo. Não, porque ninguém sabe o que acontece aqui na direita do gráfico, tá? Depois que ele está aqui na tela, ele é maravilhoso, você faz aqui análises complexíssimas e se acha o deus do trade. Não, você tem que estar preparado, e por isso que eu cito tanto o livro do Taleb, para aquilo que está ali na direita do gráfico, porque você não sabe se o próximo grande drawdown vai ser de 1.344. Pode ser que seja de 1.500. Quem sabe pode ser de 2.000 pips. E aí você ali estaria exposto a $2.000 a um pip por euro. A €1 por pip, perdão. Então, o que você tem que fazer? A sugestão é que você pegue esse drawdown máximo e você multiplique isso, tá, por algum fator. Um fator 2, um fator 3, né, para que você suporte até 2 ou 3 vezes, como exemplo, aquele drawdown máximo que já aconteceu no backtest. Isso elimina completamente a chance de um cisne negro? Não elimina, mas você já está ali numa posição extremamente mais segura. Ah, Leandro, mas então por que isso não elimina um possível cisne negro? Então a gente está fadado a quebrar? Você está fadado aos eventos do mercado, não fadado a quebrar. Fadado a quebrar é se você fizer isso daqui errado. Por quê? Olha só que bacana. Lembra que eu expliquei que aqui era esse quadradinho aqui era aquilo que dava o trigger, né, para a gente comprar ou fazer o long ou short no spread. Fato. Repare nos picos, independentemente do valor aqui do eixo secundário, o que acontece? Mesmo que eu seja extremamente agressivo, tá? Então vou colocar aqui
Estando positivo ou negativo o spread, eu já entro comprado ou vendido? Repare que as posições do drawdown são exatamente as mesmas. Obviamente que aumenta o valor, vai lá para 1.500. Aí você fala, tá bom, não vou ser tão agressivo, vou ser mais conservativo. O Leandro falou ali 0,02 naquele exemplo do vídeo. Eu vou colocar 0,04. Repare que a posição da onde você tem os drawdowns máximos, os máximos rebaixamentos, é exatamente a mesma. Então o mercado, ele não respeita, ele não está nem aí para essa planilha aqui, ele não está nem aí para a tua estratégia, independentemente de qual que for. Ele vai acontecer e as coisas vão acontecer do jeito que elas tiverem a acontecer. Ou seja, se você não estiver preparado, mesmo que você seja conservador, e eu vou dar até o exemplo aqui do 0,6, você está vendo que o pico máximo do drawdown acontece exatamente nas mesmas posições. Testa aí na sua estratégia e vê se não é verdade. Então, se você tiver mal dimensionado para fazer aquele trade, cara, você está perdido. Você vai quebrar a conta de qualquer forma. Então, o que você pode fazer? Você vai setar ali a sua estratégia e ajustar aquele multiplicador do drawdown máximo para saber o tamanho da sua conta por lote que você vai usar. Se você ainda quer ser mais conservativo, pega a pior configuração da sua estratégia, aquela que vai te dar o drawdown máximo, e aplica aquele multiplicador ali. E aí você usa dentro daquilo uma estratégia mais conservadora. Te garanto que isso aqui é uma das coisas fundamentais e, na minha opinião, até mais do que o emocional, tá? Porque isso daqui ajuda você a controlar o emocional. Porque eu já sei que eu tenho 31% de chances de estar sempre em drawdown. Então aquilo já reduz a minha ansiedade, já reduz aquela história de eu ficar fazendo overtrading, etc. E te ajuda a ficar dentro do jogo, porque gerenciamento de risco é sobreviver no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Espero que a mensagem tenha ficado muito clara. Compartilhe o canal com seus amigos, com a sua família, dê o joinha para o Outspoken Market aí ficar relevante no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.